Meus amigos, nesse sábado tivemos Flamengo e São Paulo pela 30ª rodada do Brasileirão. E o Mengão saiu com a vitória por 2-0. Um golaço do Luiz Araújo, né? A lei do ex nunca falha. E um gol ali do nosso querido Wallace, né? O moleque tem estrela, não tem jeito. Fala um pouco sobre o jogo, rapaziada. O Flamengo dominou praticamente o primeiro tempo do início ao fim. Não deu espaço para o São Paulo jogar. A marcação, pressão na saída de bola funcionou muito bem. O time já roubava a bola e já partia para cima do adversário. E praticamente o primeiro tempo do jogo foi um ataque contra a defesa. As chances mais claras que a gente teve no início do primeiro tempo ali foi com o Léo Ortiz. No primeiro tempo ele chegou chutando ali fora da área, a bola acabou batendo na trave, bateu no goleiro também, mas a bola acabou sobrando para o zagueiro do São Paulo, né? Se ele tivesse acertado, seria um golaço dele. Depois o Léo Ortiz teve outra oportunidade de finalização também um pouco fora da área, que o goleiro do São Paulo ele conseguiu defender muito bem, né? Assim, eu tô gostando de ver essa participação do Léo Ortiz na parte ofensiva também. Não só dele, o Léo Pereira também faz isso algumas vezes durante o jogo. Indo já para os acréscimos do primeiro tempo, também teve uma grande jogada do Wesley que ele recebeu em velocidade, ele conseguiu driblar o defensor do São Paulo e deu uma chapada ali no cantinho, só que mais uma vez o goleiro do São Paulo defendeu. Mano, se o Wesley acerta aquela chapada ali, ele ia fazer um golaço. Eu sei que ele tentou dar aquela chapada ali embaixo no canto do goleiro, mas se ele tivesse chutado um pouco para cima, também teria sido um golaço. Mas não era eu que estava lá, né, era ele. Mesmo assim, o Wesley fez uma jogadaça, que também foi muito bem no jogo ontem, né, ele jogou muito bem ontem, pelo menos pra mim. E ainda nos acréscimos do primeiro tempo, o Flamengo teve uma excelente jogada coletiva em transição rápida, mas o Plata acabou infelizmente perdendo essa chance muito clara, né. Mesmo assim, essa jogada coletiva em transição rápida do Flamengo foi muito bonita, infelizmente o Plata acabou perdendo esse gol, né. Resumindo, o primeiro tempo foi todo do Flamengo, um domínio amplo do Flamengo, e o São Paulo mal conseguia chegar no gol do Flamengo. Se eu não me engano, o São Paulo só teve um chute a gol no primeiro tempo. Então, assim, o Flamengo realmente estava marcando em cima e não deixando os caras pensar. E o Flamengo só não saiu com um placar de 3-0 no primeiro tempo porque não teve sorte, né? Faltou aquela sorte para abrir o placar, né? No segundo tempo, o Flamengo voltou no mesmo ritmo, pressionando, marcando em cima e criando as suas chances. Ali no início do segundo tempo tivemos um cabeceio, né? Teve um escanteio para o Flamengo e acho que foi o Luiz Araújo que jogou para dentro da área. E o Léo Pereira chegou de cabeça e o goleiro mais uma vez defendeu, né, ali evitando o gol do Flamengo e que, assim, se fosse para ser honesto, esse talvez poderia ter sido o quarto gol do Flamengo com o cabeceio do Léo Pereira, né. Mas, mesmo assim, logo em seguida desse lance tivemos o golaço do Luiz Araújo que, assim, o Luiz Araújo às vezes ele tira uns golaços aí que a gente não tá esperando. A gente sabe que ele em algum momento ele vai chutar e vai fazer gol. Mas às vezes ele tira uns golaços assim, mano, que mesmo a gente sabendo que ele faz uns golaços, a gente ainda consegue ficar surpreso com o que ele faz, mano. Ele faz cada golaço que é absurdo. E assim, pessoal, a gente vê que o Luiz Araújo é aquele jogador que se entrega ao máximo, né, a gente vê ele indo para o ataque, voltando para a defesa, ajudando na marcação. A gente vê ele flutuando também no meio-campo, às vezes conseguindo ajudar um pouco ali na construção também, e além de ser um excelente finalizador. Então, assim, o Luiz Araújo é titular absoluto justamente por causa das coisas que ele faz em campo. É claro que às vezes ele comete erros, mas ele passa por cima disso e continua mostrando o seu grande futebol que ele tá tendo no momento pelo Flamengo. Depois do gol do Luiz Araújo, mesmo o São Paulo tentando reagir em alguns momentos, o Flamengo não deixava, o Flamengo continuava pressionando o São Paulo, mas é claro que essa pressão vai chegando ao fim em algum momento, e os 2 times começaram a ficar bem abertos, e aí o jogo ficou meio lá e cá. Mesmo assim, o Flamengo não teve aquele risco de tomar um empate, pelo menos o São Paulo, quando chegava na área do Flamengo, não teve aquela super chance clara de empatar o jogo para o São Paulo. E nos acréscimos do segundo tempo, o Wallace, que entrou ali durante o segundo tempo, foi e fez o seu golzinho, né. E assim, vamos ser sinceros, né, eu já falei uma vez sobre o Wallace em algum vídeo aqui no canal, e assim, vou falar de novo, esse moleque tem estrela, esse moleque tem uma personalidade, assim, absurda, e quando o moleque entra em campo, ele aproveita a sua oportunidade. Assim, o moleque tem estrela, essa é a verdade. E se eu espero que ele continue um pouco mais no Flamengo, para o Felipe Luiz conseguir desenvolver um pouco mais ele. Mesmo sabendo que já tá rolando especulações aí de que o Wolverhampton na Inglaterra tá querendo contratar ele. Então, se isso realmente acontecer, acho muito difícil ele continuar, né. Assim, no contexto geral, o time inteiro jogou muito bem, o ataque foi muito bem, a defesa foi muito bem, e o meio-campo também foi muito bem. Eu vou falar especificamente do meio-campo, porque a gente sabe que o Pulgar se lesionou durante o mundial, né, e a gente ficava naquela dúvida, com quem o Jorginho vai jogar? Vai jogar com o Mala
vai jogar com o De La Cruz ou com o Everson Araújo. No início, antes do jogo acontecer, tinha especulações de que seria o De La Cruz, já que ele está 100% recuperado e ele já pode jogar. Mas aí saiu a escalação oficial pelo Flamengo e a gente viu que o Alan iria começar a jogar ao lado do Jorginho. E a gente sabe, né? O Alan, desde que chegou no Flamengo, não teve um rendimento muito bom. Desde lá, teve uns períodos que ele estava começando a jogar bem, estava rendendo, estava tendo sequência, mas aí ele tinha um grave problema que era suas lesões. Toda vez ele se lesionava e não conseguia manter a sua boa fase que estava começando. Então ele voltava a estaca zero e começava a fazer tudo de novo. Mas assim, nesse jogo contra o São Paulo, o Alan para mim se saiu muito bem. O Alan parecia bem confiante, bem seguro nas suas escolhas, mas assim, eu sei que é só o primeiro jogo que a gente tá vendo e tudo mais, ainda assim eu acho que o Alan conseguiu aproveitar essa sua primeira oportunidade que teve com o Felipe Luiz, né, já que o Pulgar vai ficar fora aí um tempinho. Então acho que o Alan, se ele conseguir manter esse ritmo, conseguir eh, manter essa boa fase que está começando e não ter problema com lesões, eu acho que o Alan pode ser titular ao lado do Jorginho por um bom tempo. Quer dizer, até o Pulgar voltar, né. E é claro que eu não posso deixar de falar do Jorginho. Eu já falei um pouco sobre ele durante o Mundial de Clubes, né, durante a Copa do Mundo, e assim, eh, cara, o que falar desse cara? O cara joga de terno. Ele conseguiu controlar o ritmo do jogo ali pelo meio-campo na maioria do tempo, nos 2 tempos, na verdade. E assim, a gente vê como o Jorginho é um cara inteligente, né, cara. Então assim, ele dominou praticamente todas as ações do meio-campo ali junto com o Alan. E assim, é muito bom ver um jogador dessa qualidade pelo Flamengo, além dele conseguir construir ao lado do Arrascaeta, né. Tenho mais essa opção para dar essa construção do meio para o ataque para o Flamengo, né. E assim, sem dúvida nenhuma, o Jorginho vai ser titular até o fim da temporada, se nada acontecer com ele. A gente torce para que nada aconteça com ele, né. Então assim, sem dúvida nenhuma, vai ser Jorginho e mais alguém do lado dele até o fim da temporada. Mas esse jogo já passou, vencemos, continuamos líderes, né. É claro que o Cruzeiro também venceu o Grêmio e tá colado ali com a gente, mas agora vamos virar essa chave, até porque o quarta-feira agora temos Santos e Flamengo, que vai ser um grande jogo. Eu acho que vai ser um grande jogo. Mas é isso, meus amigos. O que você achou desse jogo? Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia legal, beleza? E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda muito no crescimento do canal, beleza? E ative o sininho também para receber os próximos vídeos aqui do canal. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e até o jogo de quarta-feira. Tchau.